Já apresentando também o agradecimento pela vida de Gilberto e Cristina. Irmãos, o texto que nós estaremos lendo para fundamentar esta palavra é carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. A princípio apenas o versículo 5, depois usaremos no decorrer da mensagem outros textos que estarão fazendo parte do contexto deste assunto. Capítulo 5 da carta aos Romanos, versículo 5, está escrito assim: E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Ó Pai, nós te agradecemos, primeiro por estarmos nesta casa. Ó Deus querido, este não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. Senhor, te agradecemos pela tua bondosa presença em nossas vidas, por esta palavra que é lida aos nossos ouvidos, pelos louvores que aqui já entoamos, ó Pai querido, e agora, Senhor querido, por este momento em que nós prestaremos atenção à tua bondosa palavra. Que o teu Espírito Santo, ele venha, Senhor querido, nos usar com o dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento, para trazer a revelação que for necessária a este momento. Pois fazendo assim, ó Pai, seremos edificados, exortados e consolados, e toda a glória será tua, mas a alegria e a edificação será da tua igreja. Meu Senhor, quero aproveitar este momento para pedir, ó Deus, pela família enlutada do teu filho, evangelista Antônio Pereira, ó Deus, pela Miriam, toma em tuas mãos, ó Pai querido, a família, e, ó Deus, conforta o coração por esta perda. E também queremos te agradecer pela vida de Gilberto e Cristina, ó Deus, que completam 32 anos, ó Deus, de vida conjugal. Que teus filhos sejam amplamente abençoados pela tua bondosa mão. Assim nós te pedimos e somos muito gratos a ti, em o nome de Jesus. Amém. Se assenta, irmãos, por favor. Nós falamos recentemente, em 2 sextas-feiras anterior a esta, 2 sextas-feiras seguidas. Primeiro falamos sobre, fundamentado em Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39, começamos a falar sobre 4 coisas impossíveis ao crente. E quando terminamos o assunto, nós terminamos com um texto que Paulo dizia que é impossível ao crente fazer a obra de Deus com perfeição sem amor. Aí na sexta-feira seguinte a este assunto, nós então aproveitamos o texto de capítulo 13, versículo 11, que o capítulo 12, o último versículo, entrando no capítulo 13, o apóstolo Paulo dizendo que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Mas ele dizia que ele ia nos levar por um caminho de maior excelência, que é o amor. Então nós falamos desse caminho, falamos sobre a excelência do amor de Deus. A igreja deve buscar a supremacia do amor de Deus, ou a supremacia do amor de Deus. E hoje, irmãos, dando continuidade, encerrando este assunto, encerrando não, né? Porque a palavra de Deus não se esgota, mas concluindo essa linha de raciocínio, dentro deste assunto que estamos tratando, eu gostaria de falar com os irmãos sobre os benefícios que o amor de Deus, ou seja, o amor de Deus que é derramado em nosso coração, como fora lido aqui pelo diácono Ailton, ele faz em nossas vidas, ele traz na vida da igreja. E o apóstolo Paulo, ele diz-nos, então, neste versículo que nós lemos, capítulo 5, versículo 5, irmãos, que a esperança, ela não traz confusão. Mas, ele diz assim, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração.
É isso que faz a diferença, porque esperança muita gente tem. Mas o amor de Deus derramado em nosso coração é algo excepcional. É o que muda o comportamento da pessoa. Então, quais os benefícios? O que esse amor de Deus derramado em nosso coração faz em nossas vidas que torna a igreja tão diferente e um diferencial para esta geração que foi considerada, pelas próprias palavras de seu Jesus, uma geração corrupta. E olha que estamos vivendo em dias que a corrupção ela aumentou em todos os níveis da sociedade, né? Mas o que faz a diferença, esse diferencial da igreja ser o que ela é, respeitada por muitos, rejeitada por tantos outros, ignorada por alguns, mas ela permanece inabalável na doutrina e na demonstração do Senhor. O que faz a diferença, irmãos, é esse amor de Deus derramado em nossas vidas, derramado na vida da igreja, porque esse amor de Deus que foi derramado em nossas vidas, ele não gera só esperança, que nós mantemos, que nós esperamos a bondosa vinda do Senhor Jesus. Agora, ele também, irmãos, nos traz uma identificação com Cristo. É o amor de Deus derramado em nosso coração que identifica-nos com Cristo. Lembra que nós já falamos sobre isso, dentro desse contexto de assunto que estamos tratando? Quando no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, Jesus falou que as pessoas iam nos conhecer. Ele disse assim, e vocês serão conhecidos ou reconhecidos, ou vão se chamar vocês de meus discípulos, se o amor estiver dentro de vós, se vocês amarem uns aos outros. Então, se o amor de Cristo está derramado em nós, isso já traz um diferencial. E acaba isso tornando uma identificação nossa para com Cristo. A igreja ela precisa sentir esse diferencial. Foi onde o Ailton leu a primeira carta de João, no capítulo de número 3, ele fez essa leitura agora, um pouquinho antes de eu assumir esta palavra. Aí ele leu o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículos 1 e 2, e o texto diz assim, olha, irmãos, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados, e a versão do Ailton está a caridade, né? Que ele leu aqui, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Agora ele diz aqui, olha, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. O amor derramado em nosso coração traz a identificação com Cristo. Esse é o primeiro fator que nós observamos. Quando o apóstolo Paulo ele está tratando isso, o próprio João, mas o apóstolo Paulo, eu volto para João daqui a pouco, quando o apóstolo Paulo está tratando sobre isso, na carta aos Efésios, aí dentro de um contexto que você sabe, do capítulo 4, versículo 13, quando ele chega no capítulo 5, versículo 1, ele fala assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Deus, ou de Cristo, né? Sede meus imitadores, olha a sua identificação com o Senhor. Assim como ele é imitador, ele parece com Cristo, ele está se tornando idêntico a Cristo, a identificação de Cristo está na vida dele, por causa do amor que foi derramado no coração, assim também nós nos identificamos e nos tornamos um imitador do outro que serve ao Senhor. Irmãos, é uma coisa interessante. E o apóstolo João, que eu disse que voltaria,
Na sua primeira carta, ainda no capítulo 2, o versículo de número 6, isso tudo é num contexto que ele está falando do andar com Cristo, do amor de Cristo, dos mandamentos, e ele diz assim, olha, versículo 5 e versículo 6, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente. Qualquer pessoa, irmãos, crente em Cristo Jesus, que tem o cuidado de guardar esta palavra, o amor de Deus está nele. A questão agora é aquilo que nós falamos inicialmente na primeira etapa que nós falamos, da questão da teoria e da prática. Porque quando nós olhamos capítulo 13 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aí nós usamos a versão que é semelhante a essa que eu li aqui, que diz assim, olha, ainda que eu fizesse isso ou aquilo, se eu não tivesse amor, aí esta palavra, eu lembro que disse isso, essa palavra amor, ela soa assim muito superficial, como se estivéssemos num campo da teoria. Agora, quando a versão que seria a versão mais correta, a versão que diz assim, ainda que eu fizesse isso ou aquilo, não tivesse caridade, que vem desse carisma, que vem de um amor prático, nós saímos então do campo da teoria para o campo da prática. Porque só se sabe se você ama alguém quando você tem atitudes correspondentes a isso que você está falando em relação à pessoa. Por exemplo, uma pessoa diz que ama e dá tapa na outra. Como pode ser isso? Não, mas eu te bato que eu te amo. Não existe, irmãos. É ilógico. Uma pessoa que ama, o apóstolo Paulo diz, aquele que ama, irmãos, ele não trata mal. O que ama não se ensoberbece. Quem ama não pratica mentira, não pratica atrocidades para com o seu próximo. Porque isso sai do campo da teoria e passa para o campo da prática. E quando Paulo está tratando isso, tanto quanto João, ele vem sempre puxando para o lado da aplicabilidade daquilo que é o amor de Deus derramado no coração do crente. E João diz assim, aquele, irmãos, que tem a palavra, que guarda a sua palavra, aquele que tem essa palavra escondida no coração para não pecar contra o Senhor, como o Salmo 119, verso 11 está sugerindo a nós, irmãos, diz assim, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Porque uma coisa é você saber que Deus é amor, que Deus é amor, 1 João 4,8, né? Deus é amor. Uma coisa é você saber que Deus é amor. A outra coisa diferente é a igreja, que ela se enche desse amor que vem direto do coração de Deus ao nosso coração, e daqui nós começamos a aplicar isso na vida cotidiana, por causa da palavra que nós guardamos. E ele diz aqui, olha, nisto conhecemos que estamos nele. Não se conhece que está em Cristo, irmãos, por conhecer teoricamente as Escrituras, teologicamente a Bíblia. Não conhecemos que que uma pessoa está em Cristo por ela ter graduações, por ela ter acúmulo de bens materiais que supostamente seriam uma pessoa abençoada. Não. Se conhece que uma pessoa está em Cristo por causa do amor praticado no cotidiano. Tem pessoas que evangelizam e pregam muito bem, irmãos. Mas de que adianta eu pregar o evangelho de Cristo e não ter amor à pessoa que está perdida? Tu lembra da parábola que Jesus fala do samaritano, que nós o intitulamos de bom? A Bíblia não diz que ele é bom. Pelo contrário, Jesus fala, ninguém é bom, senão Deus, né? Agora, nós praticamos a bondade como fruto do Espírito que está em nós. É um respingo do amor de Deus que a gente transmite para a pessoa na aplicação daquilo que Deus nos deu, ou compartilhamos a bondade de Deus. Mas bom nós não somos. Aí Jesus começa com aquela história em Lucas capítulo 10, e interessante
que ele começa com um homem que é anônimo, ele não tem nada que possa assim atrair as pessoas, ele é apenas um necessitado, como qualquer outra pessoa necessitada, está precisando de um socorro, e a primeira pessoa que tem a oportunidade de socorrer e não socorre é um sacerdote. De quem mais se espera a aplicabilidade do amor, ele nega. Depois vem outro correspondente, que são levitas também, que estão dentro do contexto do sacerdócio, da adoração a Deus, do culto de um modo geral, também nega. Por fim, vem um homem que não tem identificação nenhuma relacionada à questão religiosa, relacionada à lei de Moisés, e esse homem, ele percebe que tem alguém precisando de um socorro, ele não pensa duas vezes, desce do seu animal, interrompe a sua viagem, interrompe suas atividades, interrompe o seu cotidiano, vai até aquela pessoa, não procura identificar quem é a pessoa, ele apenas pega aquela pessoa, está respirando, coloca no seu animal, volta para o lugar de onde ele veio, procura um local em que ele possa ser cuidado, paga toda a despesa e diz assim: se alguma coisa ficar devendo, quando eu voltar, tu pode falar comigo que eu vou chegar junto. E esse homem, pelo modo de vestir ou de falar, não sei, mas alguém o identificou como um cidadão samaritano. E samaritano, irmãos, era num sentido pejorativo, como alguém que não vale nada, como alguém que não é digno da salvação. Mas o que identificou esse camarada para Jesus contar essa história com aquilo que Deus realmente foi o amor. Sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse. E depois Jesus vira para os seus interlocutores e pergunta: qual de vós parece ter agido corretamente? Eles, entre dentes, com a boca quase fechada, tiveram que declarar: o samaritano. Sabe qual foi a palavra de Jesus? Vai tu e faz o mesmo. Irmãos, Deus não espera que sejamos bons pregadores. Deus não espera que sejamos bons obreiros. Deus não espera que sejamos bons crentes. Deus espera que sejamos amorosos para com as pessoas. A igreja precisa compartilhar o amor de Deus. E o amor de Deus não é teórico, irmãos. Ninguém amou uma outra pessoa mais do que Cristo, que a si mesmo se deu na cruz do Calvário. Isso é que configura um amor prático. E quando Paulo fala isso, a carta aos Efésios, capítulo 5, que é uma outra situação, mas nós observamos que ele faz uma comparação entre um relacionamento conjugal e a união da igreja com Cristo. Ele diz assim: olha, que nós devemos, o marido, amar a sua mulher. E ele fala assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amor incondicional, sacrificial. E quando se fala de igreja, estamos falando de nós, irmãos. Então, nós devemos fazer a mesma coisa que Jesus fez. É onde eu ia ler, citar, e parei, interrompi a leitura, porque comecei num versículo, mas não continuei. Mas quando diz o versículo de número 6, porque nós falamos o 5, aí diz: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Irmãos, dizer para as pessoas assim: eu sou crente em Cristo Jesus,
Eu faço parte da igreja, você não faz. Faço parte do povo de Deus, você não. Eu sou filho de Deus, você é só criatura. Falar isso é muito fácil, irmãos. Muito fácil. Dizer até que erroneamente, de determinada forma. A paz do Senhor para os irmãos e uma boa tarde de salvação para os ouvintes da palavra de Deus. É errado, tá? Você tem que desejar a paz do Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas. Jesus falou, quando você entra numa cidade, quando você entra numa casa, você entra numa aldeia, você vai numa praça, você vai chegar e vai dizer assim, paz seja sobre esta casa. Acabou. Não é paz para um e salvação para outros, não. Paz seja sobre esta casa. Você faz uma discriminação. Quando você apenas chega e diz paz sobre esta casa, você precisa dizer aquilo que você tem. O que o Senhor Jesus quer realmente é compartilhar. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Você via Jesus fazendo acepção de pessoas? Você via Jesus dizendo assim, não, você eu não posso curar. Você, não, você, de onde é? Eu sou de... Não. Você não. Você de lá, da banda de lá é outra história. Depois, se der um tempo, eu vou lá. A única ocasião em que parece que Jesus estava fazendo uma acepção, porém aquilo ali era um baita do ensinamento para nós, foi quando uma mulher cirofenícia, e Jesus era sabedor do que estava acontecendo no coração das pessoas. Ele olhava para uma pessoa e já sabia a intensidade da necessidade, do grau da necessidade daquela pessoa. Sabia, irmãos? E quando ele olhou para aquela mulher e ela clamando pela sua filha que estava morrendo, Jesus não perguntou, mas ele sabia. E disse, não é certo pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? Aquela mulher, irmãos, que tinha um coração, ela não queria nada para si, mas queria para aquela que estava necessitando. Ela disse, Senhor, mas os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Qual foi a resposta de Jesus? Porque Jesus tinha falado, não é disso, porque eu vim para os da casa de Israel, né? Aí quando ela falou, Jesus falou, mulher, grande é a tua fé, seja feita conforme a tua vontade. Olha só, irmãos. O amor de Deus é muito grande, irmãos. Mas será que nós, como igreja, nos identificamos assim com Cristo? Ou ainda temos uma certa acepção? De vez em quando você vê que surge aí alguns escândalos, que é sobre discurso discriminatório, discurso de ódio, alguma coisa assim, né? Porque talvez algumas pessoas ainda façam essa acepção de pessoas, irmãos. O que nos identifica com Cristo é o amor que temos pelas pessoas. E torna a dizer o que já antes falei. Aquele que, por acaso, tem dificuldade de amar pessoas, precisa pedir ao Senhor. Precisa pedir, Senhor, eu preciso amar pessoas. Porque o mundo está cheio de pessoas que amam coisas. E Jesus não amava coisas, Jesus amava pessoas. Jesus não tinha apego a nada que era natural, irmãos. E isso ele também fez com que os discípulos se desprendessem. Você acha que foi fácil para os discípulos se desprenderem daquilo que é natural? Não, irmãos. Foi muito difícil, mas chegaram a um ponto de que esse amor entranhou nos corações, na vida deles, no sangue. E agora ele pode dizer assim, esse amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então nós devemos viver e andar como ele andou.
Irmãos, esse amor nos identifica com Cristo, tá? As pessoas precisam olhar em nós e ver que você ama pessoas e não coisas. Ver que você não é egoísta, não é olhudo, não pratica o pecado da glutonaria em nenhum sentido, não tem ganância por nada, não é soberbo em tempo algum, porque o amor não se ensoberbece. Amor não se ensoberbece. Irmãos, o que temos é compartilhado. Você não deve ter o coração preso em coisas. Cuida daquilo que Deus te deu, mas não deixe de dormir por aquilo que Deus lhe confiou. Cuida, zela, como quem há de prestar conta, que vamos prestar contas. Cuida com fidelidade. Mas, irmãos, saiba que o amor de Deus derramado em nossos corações precisa ser existencial e precisa nos levar a sermos parecidos com Cristo e vivermos assim como ele viveu nesta terra. Esse é um benefício. Segundo benefício que traz, e aí nós acabamos observando que tem algumas pessoas que ela vive no meio cristão, mas ela não tem uma conversão genuína. A palavra de Deus não tem vida em sua vida. Porque o segundo benefício que o amor nos traz, irmãos, é que ele nos impede de magoar pessoas. O amor de Deus nos impede de magoar o próximo, irmãos. Quando você vê um crente que magoa outro crente com muita facilidade, irmãos, esse crente não está convertido. Eu conheci uma pessoa, não vou citar o nome, tá? Mas se essa pessoa estiver me ouvindo, ela vai saber que é ela. Mas não vou citar o nome. Conheci uma pessoa que, quando eu vim para cá, eu estava na congregação de Cabuís, estava aqui em Nilópolis há apenas 1 ano. Eu vim da Assembleia de Deus do Éden para a congregação do Cabuís. E estava no campo apenas 1 ano. O pastor Iris ainda não me conhecia. Me conheceu no dia da reunião, só fui lá no dia da reunião. Não tinha tanta ida assim como hoje, né, nessa gestão atual. Então, cada um ficava lá no seu cantinho. Eu estava lá na congregação quietinho, não conhecia muito lá na matriz, que só fui uma vez na reunião, quando fui me apresentar, que eu vim para o campo, e depois fiquei lá, trabalhando, ajudando o pastor João Marques, que já partiu, né? Já é falecido. Irmãos, quando eu vim para cá, o pastor Iris precisou de alguém para vir, e o pastor Décio, que eu também só conhecia, porque tinha visto uma vez, que ele foi visitar a congregação lá em Cabuís, e nesse dia quem estava dando o ensinamento na escola dominical era eu. E ele gostou. Então, o pastor Décio também faleceu recentemente, que é o primo da Lúcia Rosseto, né? Então, aí o que acontece? Mas ali não teve nada. E um dia ele me liga. Pergunta se é eu que estou falando, achou meu telefone de alguma forma. Falei, sim, sou eu. Aqui é o pastor Décio. É que o pastor Iris quer falar contigo. Vai falar comigo? Então, terça-feira o irmão vai na matriz, que o pastor Iris quer falar contigo. Tá bom. Aí eu fui lá. O pastor Iris queria me colocar aqui na congregação. Irmãos, ele nem sabia quem eu era. Nem sabia. Quando eu entrei na sala dele, aí ele falou assim, mas isso aí é muito novo. E eu era um pouquinho assim, um pouquinho áspero. Foi os senhores que me chamaram aqui, eu não pedi para vir, não. Mas me ouviu assim, aí me fez algumas perguntas e me trouxe para cá. 30 anos atrás, 29 anos atrás. Olha, irmãos, quando eu fui à primeira reunião de pastores,
para ser apresentado aos pastores. Primeira reunião, depois da minha posse aqui, para ser apresentado aos pastores, foi no domingo seguinte. Quando eu estava lá, cheguei cedo, que eles marcavam 4 horas da tarde, aí lá já estava eu sentadinho na igreja. Entrou um dos pastores, não esqueço nunca. Aí ele entrou, meio posudo assim, eu sentado, ele não me cumprimentou com a paz do Senhor. Ele parou, cruzou os braços e falou assim: como que você conseguiu um status desse? Aí eu disse assim: não estou te entendendo. Você é novo no campo, já tinha me pesquisado. Você é novo no campo e já é dirigente de congregação. Falei: não sei a resposta, pergunta aquele lá de cima. Achando que isso aqui, irmãos, ser dirigente de uma congregação era status. Por isso que enrolou a vida hoje, final de carreira. Que, irmãos, a soberba precede a ruína. Mesmo que ele tivesse pensado nisso, nunca deveria ter proferido esta palavra. Gerou uma desconfiança. Ficamos anos trabalhando paralelos sem nunca nos unirmos. Eu não confiava nele. Mas não revela, não. Deixa os irmãos subir o monte. Senão o pessoal não vai mais para o monte para receber revelamento. Olha, irmãos, não confiava. Sabe por quê? Porque a soberba, irmãos, não pode ter no coração do crente. O amor, ele não se exaspera, não se ensoberbece. Todos nós precisamos saber de onde nós viemos e onde nós estamos, porque o Senhor nos colocou. Irmãos, começou agora. Está no teclado, toca violão, toca contrabaixo, toca guitarra. Começou agora. Tem pouco tempo que ele está estudando e está desenvolvendo. Isso é um dom de Deus. A uns Deus dá o dom, a outros Deus apenas confia. Tem uns que têm uma facilidade tremenda de fazer, porque Deus lhe confiou e dando dom, falou: é contigo, isso aí está contigo, não vou dar para outro, é contigo mesmo, você vai fazer. Mas é possível que tenha pessoas que não concordem, que não aceitem. É possível que tenha pessoas que, como o amor de Cristo não está no coração, acham que não devia estar fazendo. Porque tem outro melhor que deveria estar fazendo, irmãos. Eu sei que Deus tem pessoas melhores, mais capacitadas do que eu para fazer o que eu faço. Mas se aprove ao Senhor me escolher, então que seja eu. Tu acha que não tinha gente melhor do que João Batista? Mais bonito, mais elegante? Quem sabe um filho de profeta e não um filho de sacerdote? Mas se Deus escolheu João Batista, quem sou eu para dizer que não, irmãos? Você é rude, tinha que vir um outro mais refinado para falar: irmãos, Deus chama cada um de acordo com a necessidade da obra que ele tem a realizar. E o amor, irmãos, de Cristo em nós, não permite que a gente ofenda pessoas. Você está aqui para ajudar, pegar na mão do seu irmão, levantar: irmão, me ajuda aqui, toma aí, posse. Quantas vezes eu vi o Dalmi aqui, às vezes até mal interpretado, tá, Dalmi, deve ter sido, né? Mas ele dando nota ali para o Márcio, para os meninos, para ajudar, irmão, não era para não menosprezar, não. Ajudar, porque eles estão aprendendo. E nós, quando estamos aprendendo, aliás, nós estamos sempre aprendendo, irmãos. Sempre aprendendo. Nós não chegamos à estatura do varão perfeito, não. Estamos em aprendizagem. E o amor de Cristo, irmão, derramado no coração, faz você compartilhar.
e não se ensoberbecer. Faz você compartilhar. Eu sei que às vezes é difícil para uma pessoa compreender isso quando o amor de Cristo não está nela. Ela diz assim, quem devia pregar era fulano, quem devia cantar era fulano, fulano não sabe cantar. Irmãos, vamos com paciência. Tem pessoas que têm facilidade. Vou falar porque ela não está aqui. Carol tem uma facilidade, canta de boca fechada. Eu não é? Se ela fechar aqui a boca e começar, ela canta. Sai, irmãos. Que facilidade é essa? Foi Deus, irmãos. Foi Deus. Agora, tem pessoas que precisam fazer aula de canto. Ainda vai dar trabalho o professor. É o meu caso. Para tentar cantar alguma coisa. Irmãos, cada um tem um chamado e uma vocação de Deus. E nós vamos nos apoiar pelo amor. O amor de Cristo, irmãos, não inveja. Crente, quando tem amor no coração, não tem inveja. Pô, pregou muito aí, fiquei com inveja, era para eu pregar assim. Não, negativo, negativo. Você não sente inveja. Mas você pode falar, Senhor, como eu gostaria de ser assim. Respinga um pouco disso aí para mim, igual Eliseu fez com Elias, né? Não era inveja, ele queria ser usado por Deus como Deus usava Elias. Queria também que Deus o usasse. Irmãos, o amor de Cristo, além de nos identificar, ele nos impede de magoar os outros. O texto que nós deixamos fazendo referência é de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 8, que diz assim, o amor é sofredor, ele é benigno. O amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Tu vê crente soberbo, leviano, maligno, irmãos, nas suas ações, o amor de Cristo não está nele. O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, não se alegra. Pô, bem feito, olha lá. Mereceu mesmo aquela suspensão, aquela exclusão. O amor não se alegra com isso, irmãos. E diz assim, olha, mas folga com a verdade. Quando a verdade está à tona, o crente fica alegre, a igreja fica feliz, né? E diz assim, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor, irmãos, nos impede de magoar os outros. Porque o crente, tem crente que por falta de amor ele diz assim, eu falo mesmo na lata. Irmãos, o sábio, dizia Eurípides, um dos pais da igreja, o sábio tem que ter duas línguas. Uma para falar a verdade e a outra para falar o que é oportuno. Ele estava fazendo uma referência a Provérbios capítulo 25, verso 11, quando diz assim, olha, como maçãs de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Quem já viu maçã de ouro aqui? Bandeja de prata tu pode ter visto, mas maçã de ouro em bandeja de prata, uma coisa raríssima. A palavra dita ao tempo, irmão, uma coisa que te chama a atenção. E o amor é quem faz isso. Irmão, se você sabe que a tua palavra vai ferir a moral, a vida de alguém, não pronuncie esta palavra. Vai dar conta, toda palavra frívola, né? Toda palavra ociosa que sair da nossa boca, nós prestaremos conta. Não produz. Não faça, irmãos. Eu lembro que nós tínhamos aqui um irmão, foi líder de jovens, não vou citar o nome também, isso já tem muitos anos, e um dia ele fez uma reunião ali naquele cantinho onde está o Mateus, ali o pessoal,
E eu estava sentado ali do outro lado, mais ou menos onde está a Sueli, assistindo a reunião, participando assim, não participando, mas... E ele pegou uma jovem assim, não lembro qual foi exatamente o assunto, mas, desceu a mamona. Desceu mesmo, mas bateu mesmo bonito. Aí ela começou a chorar. Aí ele disse assim, não estou falando isso para o teu mal, não. Estou falando para o teu bem, porque eu te amo. E ela chorava, irmão. Ele a ofendeu. Aí tentou pedir o perdão e ela recusou. Aí eu falei, pedi a palavra e falei, por que o senhor sabia que a pedra ia ferir e agora vem com band-aid? Não é mais fácil? Então, o que ele tinha que fazer? Se a pedra vai causar um ferimento, deixa o band-aid guardado, irmãos. Deixa ele guardado. Você não tem, às vezes, guardado porque você quer se ferir. Às vezes você anda guardado porque pode se ferir. É diferente. Eu tenho na minha carteira band-aid, sempre foi assim. Então, posso me ferir. Se eu me ferir, eu vou usar. Mas eu não quero me ferir. E se eu sei que eu vou ferir o irmão, para que feri-lo e depois vir com curativo? Aí ela rejeitou, falei, ela está certa. Porque se ela te dá um abraço agora, ela é hipócrita. O irmão amagoa. E tem crente que faz isso, irmãos. Ele arrebenta com outro crente, em nome do Senhor, aí depois quer um abraço. O que é isso, irmão? Não faz isso, não. Quer um abraço do irmão? Abraça o irmão. Irmão, vem cá me dar um abraço. Em silêncio, não fala, não. Não fala o que você está pensando. Irmão, quero te dar um abraço. Dê um abraço nele. Agora, depois que você fere, o amor não fere o próximo, irmãos. O amor não maltrata as pessoas. Então, se você faz isso, possivelmente você não está com o amor de Deus no coração e possivelmente você é maligno. Está destruindo pessoas. Amor não faz fofoca, não coloca o nome dos outros no ventilador. Tem um babado para te contar. Que é isso, irmãos? O amor de Cristo, irmãos, ele nos constrange a fazermos aquilo que é o melhor para as pessoas, a cuidar da vida da pessoa, a exercer esse dom de exortar, de confortar, de animar a pessoa ao Evangelho de Jesus Cristo. Quando você vê pessoas destruindo pessoas, o amor de Cristo não está nele. Pode acreditar. Então, isso aqui que a Bíblia diz, olha, o apóstolo Paulo, ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, a gente sempre cita o 2, né? A gente sempre faz citação dos dois, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém. Mas ele diz assim, está dentro de um assunto do capítulo 7, e agora ele diz assim, mas, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Dentro deste assunto, aí ele diz assim, o conhecimento incha, mas o amor edifica. A prática do amor traz edificação à igreja. Ele é acima de qualquer outra coisa que você possa imaginar, tá? Agora, então, em suma, essa parte aqui nos impede de magoar os outros. Quem ama, não fere. Quem está maltratando aí, batendo em esposa, ou esposa batendo em esposo também, né? Porque ama, tem alguma coisa errada, irmãos. Quem ama não maltrata, não fere. Se você está ferindo o teu irmão, você não ama teu irmão. Eu estou te falando isso para o teu bem. Não. Não, tenho certeza que não é. Você está falando isso porque você tem inveja do que Deus está falando fazendo na vida daquela pessoa.
É homicida, é isso aí, boa lembrança, né? A Bíblia diz que é homicida. Uma pessoa que mata o outro. Você não pode ter inveja no teu coração. Irmão, não abrigue inveja no teu coração. Se a pessoa passou à tua frente, se ela pregou, se ela foi consagrada a isso, aquilo, não abrigue inveja, não. Você está exatamente no lugar que Deus te quer. Se Deus me quisesse lá na frente, eu estaria lá na frente. Teria posto rodinha, que ele sabe que eu ando devagar. Aí teria posto rodinha no meu pé. Teria colocado um patinete e eu estava lá. Não, Deus me quer aqui, porque ele sabe que eu ando devagar. E ele me chamou, mesmo sabendo que eu ando devagar. Eu não tenho pressa. Então eu estou exatamente no lugar em que ele me quer. Tem pessoas que querem autopromoção. Aí vão para a rádio, vão para a televisão, ficam ansiosas, busca isso, busca aquilo. Irmãos, eu não tenho ansiedade por coisa alguma. Eu quero estar onde Deus está. Vou devagarinho, ganho meu troféu tartaruga lá no final. Lá no finalzinho, está aqui teu troféu tartaruga. E vou dar glória a Deus por isso. Porque a tartaruga também precisa sobreviver. Deixa quem quiser correr, correr. Não inveje pessoas. Salmo 73, o servo de Deus ia resvalando seus pés para a perdição, porque ele estava com inveja de homens malignos, homens ímpios. Dizendo, eles prosperam, eu não prospero. Eles estão lá na frente, eu estou aqui. Deixa ir lá na frente, irmãos. Fica quietinho no teu canto. Deus te chamou. Nem todos os discípulos apareciam como Pedro, Tiago e João. Apareceram? Nem todos. De vez em quando apareceu André. De vez em quando. E Natanael apareceu? E era ou não era discípulo de Jesus? Então apareceu no início da conversão dele no chamado. Depois tu vê Natanael se expondo. Será que ele não teve nenhuma utilidade? Será que o Matias, que entrou no lugar de Judas, não teve nenhuma utilidade no ministério? Se a sorte caiu sobre ele? Mas ele aparece? Não, no entanto, Paulo, que veio depois, apareceu. Deus trata com cada um de diferente forma. E você fica quietinho no teu canto e sirva ao Senhor com alegria e apresente-se a Ele com cântico, sabendo que Ele é Deus e foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então, irmãos, e por último, para nós encurtarmos esse assunto, terceiro benefício que o amor de Deus traz à vida da igreja, às nossas vidas, irmãos, é a unidade. Unidade que tanto falamos, né? Do Salmo 133, principalmente, aquele espanto, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa unidade do Salmo 133, verso 1, é a mesma que o apóstolo Paulo trata, irmãos. Na segunda carta aos... Paulo trata na carta aos Efésios, que nós já falamos, do capítulo 5, de Cristo com a igreja. Agora, capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, olha o que ele diz. Capítulo 2, versículos 19 a 22, o apóstolo Paulo fala assim, irmãos, já não sois estrangeiros. O crente não é um bando de estrangeiros. Podemos nos conhecer pouco. Às vezes chega um novo. O crente perguntou qual é o nome do irmão ali, que ele já tinha esquecido, Gilberto. O crente não conheceu o Gilberto, conhece agora. Mas não somos estrangeiros, irmãos. Tem pessoas que a gente conhece há pouco tempo, parece que já conhece há trocentos anos, na casa do Senhor. Agora observa, ele diz assim, olha, já não somos estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos, ou seja, eu sou um cidadão junto contigo do céu.
Você é um cidadão do céu, assim como eu, sem diferença nenhuma. E ele diz assim, olha, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. Somos uma família. Somos uma família. E diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo do Espírito, para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Somos igreja. Todo mundo aqui é igual. Não tem ninguém diferente. Ah, mas ele chegou agora. Irmãos, o Senhor não trata assim. Você sabe que Jesus contou uma parábola de um homem que queria que alguém trabalhasse na sua vinha, lembra? Aí ele chamou cedinho, ele chegou cedinho no mercado lá, na praça, viu gente à toa, falou, você está à toa hoje? Ah, ninguém me deu trabalho. Vá para a minha fazenda trabalhar, eu vou te pagar um denário, um dia, né? Um dia de trabalho. Aí ele ficou todo feliz. Pô, graças a Deus, Deus me chamou, o homem me chamou, né? Vou trabalhar, já vou levar o sustento para casa hoje. Depois, passado mais umas horas, chamou outro. Tá à toa? Tô, ninguém me chamou. Vai para lá também. Faltando 1 hora para terminar o expediente, ele passou o dia todo à toa, ninguém me chamou. Vai trabalhar, rapaz. Tem vaga lá, 1 horinha. E quando terminou o expediente, aquele que trabalhou 1 hora começou por ele. Você que veio aqui agora, trabalhou só 1 hora. Está aqui o que é teu. Aí deu um dia de trabalho a ele. Aí o que começou cedo, cresceu o olhão, ele tinha que estar tomando conta da vida dele. Aí disse assim, certamente que eu vou ser mais enriquecido, mais abençoado, que eu estou aqui desde cedo. Aí vem o homem e dá um dia de trabalho a ele. Aí falou, isso é injustiça. Ué, mas injustiça como assim? Aí falou, não, mas eu estou aqui desde cedo, ele começou agora. Aí ele falou assim, mas vem cá, o dinheiro é meu ou é seu? Ah, o dinheiro é teu. Então, e o que eu combinei contigo? Um dia de trabalho. E o que eu estou te dando? Um dia de trabalho. Então, porque trato não é caro nem barato. Não foi isso combinado? Irmãos, Deus faz como Ele quer. O crente que começou hoje, que chegou agora, ele tem tanto valor quanto o antigo. Na igreja, a antiguidade não é posto. Não difere em nada o tempo que eu estou na igreja com o tempo que você está na igreja. Não difere em nada. Não é covardia nem injustiça de Deus eu ser crente a vida toda, desde que nasci, e você chegar agora e entrar na minha frente. Que injustiça tem? Nenhuma. Somos irmãos, somos famílias, irmãos. E família é tudo igual. Todos têm o mesmo direito. O ladrão no alto da cruz passou a vida roubando, fazendo coisas ruins. E, no entanto, Jesus falou, hoje tu estarás comigo no paraíso. Olha, não disse assim para ele, tu já quer andar na janelinha? Não, irmãos, isso é teoria mundana. Aqui ninguém tem mais direito que ninguém. Todos aqui somos iguais. O que está diferindo são nossas responsabilidades. Eu tenho um pouquinho mais de responsabilidade, só isso. Agora, somos iguais, irmãos, somos servos do Senhor. Não dá o direito ao seu crente antigo aqui, ó. Agora chegou um irmão agora aí, poxa, o que há? O irmão acabou de chegar, meu. Já dirige culto, já prega, já não faz isso, faz aquilo. Cada um tem a sua vocação, cada um tem o seu chamado. Isso não quer dizer nada. Eu posso sair daqui hoje, ir para o outro lugar e ficar quietinho lá no meu canto. Se Deus assim quiser. Como posso sair daqui hoje, ir para um outro lugar e ser usado imediatamente como instrumento de Deus? E Deus é injusto por isso? Não.
Somos instrumentos de Deus, irmãos. E Deus chama quem Ele quer. Você acha que só Isaías profetizava no tempo dele? Ou não tinha Amós? Não tinha outros que estavam profetizando? Claro que tinha. Tá bom. Então, obrigado aí por tentarem me ajudar, mas o que fez ele notório, Isaías, foi Deus quem queria torná-lo público. Mas os profetas dos bastidores têm tanto valor quanto o profeta Isaías. Está entendendo? O profeta Isaías profetizou anos. Jeremias, 23 anos profetizando para aquele povo. João Batista profetizou cerca de 1 ano. Tornou João Batista inferior a Jeremias? Não. É de acordo com a necessidade do dono da obra. Se ele te chamou agora, fica feliz, irmãos. Não se lamenta, não. Poxa, aquele irmão está ali há 100 anos. Eu queria estar ali. Não se arrependa, não. Se arrependa de pecado. Agora, se ele te chamou agora, Senhor, tu me chamou agora porque tu acredita que eu ainda posso dar um caldinho. Tá bom, irmão. Acredita. Tu acha que todas as canas que passam na moenda são canas boas? Quem está ali, ele conhece a cana. Pô, essa aqui é meio ruim. Aí pega com uma boa e junta ali, pronto, acabou, está tudo igual. Quando bate lá no caldo de cana, lá você, pô, delícia. Não sabe que é ruim, estava junto com a boa. Estava tudo junto. Irmãos, tu acha que Deus não sabe trabalhar com as pessoas? O amor de Deus está derramado em nosso coração, irmãos. Isso nos une. Então, quando você vê uma atitude de um crente achando que o outro passou à frente dele, ou que aquele é novato, merece não, já não pode andar na janelinha. Irmãos, isso é teoria de Satanás. Igreja não tem janelinha. Igreja é igual a Arca de Noé, não tem janela. Janela é só para o alto, você só vê o Senhor. Não tem janelinha para ficar olhando para lá, olhando para cá. Irmão, está na janelinha. Não, não tem. Para disputa, não tem. Todo mundo está na mesma arca, na mesma embarcação. E todos têm o mesmo valor. Somos salvos pela graça do Senhor. E 1 Timóteo capítulo 5, irmãos, versículo 8, é claro que o apóstolo Paulo, ele está falando, é a última referência que eu estarei lendo, ele está falando para o obreiro em casa, né? A referência explícita. Mas vamos trazer isso aqui para dentro desse contexto que nós estamos falando, sem forçar interpretação, sem forçar nenhuma interpretação a bel prazer, né? Mas 1 Timóteo capítulo 5, o versículo de número 8, o apóstolo Paulo fala assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, está falando de dentro de casa, né? Um obreiro, mas ele vem assim, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu acabei de ler um texto dizendo que nós somos família de Deus. Somos família de Deus. Fomos adotados, somos irmãos de coração, né? Quando se fala, somos irmãos de coração. E aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A pessoa vem lá do mundo, está toda arrebentada. Irmãos, é que vocês às vezes não sabem. Tem pessoas que elas, quando vêm para a nossa igreja, e não é só para a nossa, pode ir daqui para outro também, ela vem ferida. Ela vem arrebentada. Vem quase que desviada. Eu peguei quando... Eu já disse que eu nunca convidei uma pessoa para vir para cá. Nunca. Para dizer assim, vai para a minha igreja. Não. Estou precisando lá. Não. Só se a pessoa estiver desviada. Nunca.
Hoje a gente fala aqui de Elias Duarte, não fala? Elias Duarte pode até estar me ouvindo, mas eles vão entender. Sandra e Elias Duarte. Sandra e Elias Duarte saíram do Cabuís e não vieram para cá. E eu soube que eles tinham saído e estavam em casa. Não sei o que aconteceu lá até hoje. Estavam em casa. Descobri onde eles estavam morando, aqui na rua do Corpo de Bombeiros, bem próximo aqui, e um domingo à tarde, Ana e eu fomos lá. Ana, vamos lá, para ver o que está acontecendo e convidá-los, dar uma força a eles, né? Ver o que está acontecendo. Olha, naquele dia que nós chegamos, que batemos na porta, um menino que hoje já é adulto, já casado, eles moram tudo na Europa, né? A família toda. Então, ele disse assim, mãe, pastor Moisés e a irmã Ana. Foi um alvoroço. Não esperava, nem nós esperávamos ir lá aquele dia, mas combinamos assim. Fomos sem avisar. Depois é que descobrimos qual era o alvoroço. Tinha acabado de mandar o outro garoto sair para comprar cerveja. E nós chegamos naquele período. Eles iam voltar à vida mundana. E eu não sabia. Ali conversando, não procurei saber o que aconteceu lá, mas pela a intensidade do desânimo, aí nós convidamos, queremos vocês hoje lá no culto. Vieram ficar aqui com a gente. Hoje estão lá, um casal de pastores em Portugal. E foi um casal abençoado aqui, irmãos. Ajudou. Foi Elias com Pedro Duarte quem ensinou o Jonatas a tocar instrumento, de calça curta ainda. Não sabia nada quando veio para cá. Hoje é guitarrista aí. Foi Elias e Pedro Duarte que ensinaram. Foi Elias e Pedro Duarte que ensinou o Marquinho, que hoje toca o teclado, toca... Foi Elias e Pedro Duarte. Você também deve ter aprendido com ele, né, Rodrigo? Então, eles foram bênçãos aqui na igreja. Agora, irmãos, então vem arrebentado. Só que a gente não passa isso para a igreja. Satanás arrebentando pessoas. Aí, quando chega aqui, vem um que é mais antigo e fica querendo colocar as pessoas para fora. Se eu fosse você, não ficava aqui nessa igreja, não. O pastor hoje, ó, se trata assim, amanhã ele vai mudar contigo. Irmãos, como a mãe trata os filhos? Quem é mãe sabe mais do que eu estou falando agora. Se você tem 2 filhos, um é extremamente bom, o outro é rebelde. Com quem mais você lida? Com o bom ou com o rebelde? Para que o rebelde não se perca. O bom você sabe que está tranquilo. Aí o rebelde, tu segura ele em rédea curta. A impressão que dá é que a pessoa ama mais aquele, e não é. É que com esse aqui está menos preocupada. Ele é tranquilo, está na linha, está direitinho, não faz nada de errado. Mamãe vai preocupar com ele? Não. Agora, aquele ali, meu Deus, só vive dando trabalho. Aí a mamãe está sempre com ele ali. Meu filho, meu filho. Aí o de cá pode pensar, mamãe ama mais aquele do que esse. Negativo. Negativo. O cuidado é diferenciado. Às vezes, você cuida mais de uma pessoa, ela está no início, está indo, está se fortalecendo, está fraca ainda. Depois que você vê que ela está direitinho, já pode seguir seu rumo, aí você volta a tua atenção para outras pessoas. Mas você não deixou de amar aquela. Irmãos, não é fácil cuidar de pessoas. Agora, se você fizer a tua parte, a minha será mais fácil. Se você fizer a tua parte, segurar... Não, irmão, desanima não. Agora, aí, não falei contigo? Essa igreja aqui, irmão, ó, mas está aqui. É isso que é triste. É igual quando está numa empresa. Fica, pô, essa empresa aqui não presta. Não presta. Tu está aqui quanto tempo? Ah, estou 10 anos. Pô, e não presta, hein? Então, vou ficar também, pô. Ué, se ele está 10 anos, por que você vai sair? Que entrou agora?
Eu entrei na Fabrimar, vou citar só a Fabrimar porque eu já citei o nome. E o rapaz que tinha saído de lá, e eu fui para a vaga dele, ele falou, a vaga está aberta, eu imediatamente entrei em contato com alguém lá de dentro, que eu conhecia, não tinha aquela amizade, mas conhecia. Falei, é verdade que a vaga CAC está aberta na ferramentaria? Ah, é verdade. E o rapaz tinha falado assim, mas se eu fosse você, nem tentava lá, cara. Porque o fulano de tal, que era o supervisor que já aposentou, aquilo ali é o demônio em pessoa. Foi quantos anos você ficou lá? Tanto. Ficou uma temporada com o demônio. Falei, então tá bom, obrigado pela informação. Entrei, irmãos, o demônio que me atendeu. Eu fui de manhã, eu conversei com ele, aí todo mundo que passava, parece que eu já tinha trabalhado ali. Ele falou, tu tem certeza que não trabalhou aqui? Eu falei, tenho. As pessoas, de colegas de outras empresas, passavam, aí batia no vidro. Eu, tu conhece todo mundo? Não, todo mundo me conhece, porque eu já trabalhei em outra empresa, estou aqui. Agora, olha, ele falou assim, a vaga é tua. Eu de manhã fui só para conversar. Tu sai daqui, vai para o departamento do pessoal, já fala que quer fazer o exame que eu estou mandando fazer, entendeu? Hoje, e tu vai começar a trabalhar amanhã. Comecei, irmãos, trabalhei lá e depois saí para ficar na Construnil, onde já estou há 25 anos. Ó, trabalhei lá, aquele demônio nunca me fez mal. Nunca me fez mal, nunca me deu uma bronca, porque eu fazia o que era devido fazer. Não fazia nada que desagradasse, passei a conhecê-lo, não fazia nada que desagradasse, era um homem justo, um homem sincero. Mas como ele é justo e é sincero, e o camarada é ocioso, aí ele achava que era demônio. Mas para quem anda na justiça, que mal ter uma pessoa justa no seu pé? Nenhum. Então, ele saiu, não queria que eu entrasse. Eu entrei e fui abençoado. Então, fica onde Deus te colocou. Fica onde Deus te colocou. Ignora as pessoas que tentarem te desanimar. Está começando? Vai. Começa, irmão, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Ninguém começa fazendo com perfeição. Tá? Então, fica firme com Jesus e seja crente até o fim, porque o amor de Cristo está derramado em nossos corações. Amém? Fica de pé. Vamos fazer uma oração? Irmãos, lembrando que amanhã, 6 horas da manhã, tem oração para quem desejar. Só veio aqui uma notícia aqui do evangelista Antônio.